Sinners é um filme com história original, temática forte e personagens marcantes. Mas uma das coisas que eu acho que o torna único é como essa história foi filmada. É o primeiro longa em IMAX fotografado por uma mulher, a diretora de fotografia Autumn Durrell Arkpaw, e a combinação de técnica, narrativa e estética criou um dos filmes mais singulares dos últimos anos, na minha opinião. Hoje eu quero falar sobre o porquê a cinematografia de Sinners é diferente de tudo que você já viu. É curioso lembrar que no início, Coogler queria filmar Sinners em 16mm. Seria um filme com textura crua, quase documental. Mas a escolha não resistiu à praticidade. Os efeitos visuais para o protagonista, que faz 2 papéis, ficaram inviáveis nesse formato. Essa mudança de planos mostra algo essencial. Cada escolha técnica nasce de um equilíbrio entre estética e narrativa. E no caso de Sinners, isso acabou abrindo espaço para a combinação ousada que fez a história. Para entender esse impacto, a gente precisa falar dos diferentes formatos que foram usados no filme. Normalmente, quando pensamos em grandes formatos, pensamos em IMAX, mas Sinners foi além. Misturou IMAX 70mm, o maior formato comercial que a gente tem, com Ultra Panavision 70, um formato anamórfico super wide, pouco usado. Essa combinação nunca tinha sido feita antes. Não é só um detalhe técnico, é algo que muda completamente como a gente percebe cada cena. É fácil pensar que gravar em grandes formatos é só sobre resolução, mas o que acontece é bem mais profundo. Uma das coisas mais fascinantes sobre filmar em grande formato é como você consegue criar intimidade em larga escala. Normalmente, para sentir proximidade com o personagem, você precisa usar uma lente telefoto, que isola o rosto e desfoca o fundo, mas em Sinners, mesmo em planos abertos, você sente essa intimidade. É um efeito quase paradoxal. O filme é enorme, mas parece próximo, quase pessoal. E estudos de percepção visual confirmam isso. Rostos filmados sem distorção são vistos como mais confiáveis, mais próximos da nossa memória real de um encontro. Isso explica porque mesmo diante de cenários gigantescos, sentimos que os personagens estão ali na nossa frente. Esse paradoxo de escala e intimidade não existe em todos os filmes de grande formato. Nolan, por exemplo, também filma em IMAX, mas a sensação é de grandiosidade, monumental, algo épico. Em Sinners, Autumn usa o mesmo aparato para algo diferente, aproximar. É como se o épico estivesse a serviço do humano, e não ao contrário. O formato não só impressiona, ele também cria empatia. É importante também reconhecer a equipe técnica por trás dessas imagens. Puxar o foco em IMAX, por exemplo, é uma das tarefas mais complexas em um set. O assistente de câmera precisa ser absolutamente preciso, porque qualquer erro pode arruinar a tomada. Em sequências com múltiplos personagens em movimento, o trabalho deles é praticamente coreográfico. A gente quase nunca ouve falar desses profissionais, mas sem eles a magia de Sinners simplesmente não existiria. E isso guia nosso olhar quase de forma invisível. É como se estivesse conduzindo a gente pelo quadro sem perceber. Essa capacidade de dirigir a atenção não é só estética, é psicológica. Cria uma sensação de imersão que faz o espectador se sentir dentro da cena. Claro, filmar em IMAX não é nada prático. As câmeras são enormes, pesadas, barulhentas, a ponto de inviabilizar o áudio direto. Isso significa que boa parte das cenas precisou ser redublada em pós-produção. Parece um detalhe técnico, mas na verdade é uma decisão estética também. Obriga a equipe a pensar no mise-en-scène e na atmosfera sonora de outra forma. Isso contribui para o estilo quase onírico do filme, em que imagem e som trabalham juntos, mas não de forma naturalista. Por isso, Sinners alternou entre IMAX e Ultra Panavision de maneira estratégica. Esse jogo entre formato mais alto e mais largo poderia ser confuso, mas foi usado de maneira intencional, sempre ampliando a escala ou imersão. E ao resgatar o Ultra Panavision, o filme também resgata um diálogo com o passado. É como se Sinners estivesse em conversa direta com épicos. Essa ponte entre o clássico e o moderno é o que dá ao filme uma sensação quase histórica, mesmo sendo totalmente original. Vale lembrar que o Ultra Panavision é praticamente uma peça de museu. Esse foi formato usado em clássicos épicos como Ben-Hur, mas depois desapareceu por décadas. Tarantino trouxe de volta nos Oito Odiados, mas ainda assim é um formato extremamente raro. Em Sinners, ele não tá ali como curiosidade, ele serve para dar um peso histórico às imagens, conectando a linguagem do cinema clássico com uma narrativa totalmente contemporânea. Isso por si só já coloca o filme em um lugar único. O resultado é fluido, você não percebe a troca, mas sente o impacto. O fato de Autumn Durrell Arkpaw ser a primeira mulher a filmar em IMAX não é só estatística, é também simbólico de uma mudança no olhar cinematográfico. Durante décadas, formatos grandes foram associados a cinema, épocas, filme de guerra, heróis. Aqui, esse mesmo aparato é usado para contar uma história que mistura o épico com o íntimo, a grandiosidade com a vulnerabilidade. É um olhar que expande o que entendemos como possível dentro de um blockbuster. Aqui ela consolida esse olhar, mostrando como a cinematografia pode moldar tanto a grandiosidade como a proximidade da narrativa. E esse ponto é fundamental. No mercado saturado de franquias, remakes e universos compartilhados, Sinners se arrisca a ser diferente, não só na história, mas também na forma de ser visto. Ele prova que dá para criar espetáculos sem depender só de efeitos digitais. Dá para emocionar pelo como se filma, não apenas pelo que se filma. No fim das contas, a grande força de Sinners está na lembrança de que formato é linguagem.
IMAX e Ultra Panavision não estão ali como truque de marketing. Eles estão ali para traduzir a própria essência do filme. Um épico que ao mesmo tempo se comporta como um retrato, talvez seja exatamente isso que o cinema de hoje precisa resgatar. A coragem de ser diferente não só no que conta, mas em como contar. Outra camada interessante é a quantidade de especialistas e pesquisa que fizeram para esse filme. Existe ainda um outro detalhe. Sinners não só se inspira nessas fotos históricas, ele as transforma em comentário. O filme fala de marginalização, exploração e esquecimento cultural. Usar um formato esquecido como Ultra Panavision é quase simbólico. É como dar voz a algo que foi silenciado, trazendo de volta uma tecnologia que parecia morta, para falar de pessoas que também foram apagadas da história. Talvez seja isso que torna Sinners tão marcante. Essas imagens de horizontes abertos, figuras pequenas em paisagens vastas ressoam com o uso do grande formato. A sensação de isolamento e de imensidão não é só estética, é histórica. O filme literalmente conecta o passado e o presente em cada frame. Sinners não é só mais um blockbuster, é uma prova de como escolhas técnicas podem ser narrativas. IMAX e Ultra Panavision não estão lá por acaso, nem para impressionar. Estão lá para contar a história de um jeito que nenhum outro formato poderia. E é curioso pensar no contraste com o cinema digital atual. Blockbusters de hoje são muitas vezes filmados em câmeras menores, com infinitos efeitos de pós-produção para criar escala. Em Sinners, o que vemos é real, concreto, ocupando o quadro de ponta a ponta. Essa diferença muda a forma como a gente sente cada plano. Não parece mais um gráfico de computador, um comercial de margarina, um filme do Homem-Aranha. Parece um mundo diante da câmera. E talvez por isso o filme já seja lembrado como único, porque consegue ser épico e íntimo, moderno e histórico, entretenimento e arte, tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de escolha envolve risco. Câmeras pesadas, película cara, logística complicada. Qualquer erro custa muito, mas justamente por isso existe um peso dramático maior no set. Cada take carrega a consciência de que não pode ser desperdiçado. Isso se traduz na tela. Os atores, a equipe, todos parecem mais presentes, como se o filme estivesse sendo construído em cada metro de película. Ele nos lembra que cada escolha visual tem impacto no que a gente vai sentir. E nesse sentido, eu acho que não é só um filme diferente. Acho que é um filme único. Se a gente pensar bem, a combinação dos dois formatos reflete a própria dualidade da narrativa. É um filme que alterna entre o íntimo e o grandioso, entre o mito e a realidade. O IMAX nos joga dentro da ação como se fôssemos engolidos pela cena. O Ultra Panavision nos coloca de fora, observando tudo como testemunhas de um épico histórico. Essa alternância não é só técnica, é a linguagem dramática. E talvez Sinners aponte também para o futuro. No momento em que muita gente diz que o cinema está ficando previsível, esse filme ainda lembra que há espaço para usar, tanto de forma quanto no conteúdo. Ele mostra que a tecnologia não precisa ser só ferramenta de mercado, mas pode ser parte da poesia da obra. E se outros diretores tiverem a mesma coragem, talvez vejamos nascer uma nova era de blockbusters realmente originais. Esse foi o vídeo dessa semana. Pra quem é novo aqui, eu não faço só review de equipamentos e gambiarras, também falo um pouco de filmes e direção de fotografia de alguns filmes que me interessam. E se você gostou desse tipo de formato também, deixa nos comentários ali, ou quer ver algum outro filme que eu faça uma review. E valeu!